estudante e influencer Kleine Maria. Ela tem autismo e criou uma conta no Instagram para conscientizar outras pessoas sobre o autismo, acessibilidade e até estilo de vida. Isso é muito legal, porque quando a gente fala de uma forma mais simples sobre o assunto, a gente ajuda várias pessoas, pais, mães, filhos, irmãos, e colocamos de uma certa forma um apoiar. E isso é o que nós precisamos, entender melhor e falar sobre o assunto de uma forma leve. Não é isso, Kleine? Sim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Kleine, é um prazer estar recebendo você aqui. É muito bom a gente conversar sobre esse assunto, até porque recentemente, Kleine, a gente teve um especialista, não foi? Um médico, que a gente conversou com ele de fora, né? Ele é daqui do Piauí e ele revelou pra gente o autismo, que ele descobriu já depois de adulto, há uns 2 meses, 3 meses atrás, o diagnóstico. E aí eu quero que você me fale um pouquinho também desse processo do teu diagnóstico. E seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. E, bom, o meu diagnóstico foi algo muito complicado, né? Foi... Com 9 anos eu frequentei a psicóloga, já comecei muito cedo e ela me diagnosticou com TOC. E aí a gente sempre tratou isso como TOC e foi indo até quando eu tinha 16 para 17 anos que eu comecei a ter crises de ansiedade e depressão. E aí eu voltei para o psiquiatra, né? E uma amiga da minha mãe, doutora também, falou para ela: olha, sua filha é muito retraída e dependente de você. E eu acho que ela pode ter autismo. Você deveria ir procurar um médico para entender mais sobre isso. Aí a gente foi no médico, mas a gente só conseguiu o diagnóstico mesmo para 2020, porque a primeira médica que me atendeu, ela foi muito capacitista, muito ignorante da parte dela até, porque ela tratou a gente assim de uma forma horrível de se dizer. Ela não teve nenhuma empatia e já falou: vocês estão loucos, todos loucos em achar que uma menina dessa tem autismo. Ela completou o ensino médio, ela terminou tudo, é óbvio que essa menina não tem autismo. E aí a gente foi e continuou, né, atrás de outros médicos, outros especialistas. E eles sim, aí que eles ajudou a gente, o doutor Francisco, ele falou: com certeza ela tem autismo sim, ela se encaixa no espectro. E aí foi que eu comecei meu tratamento para o autismo. Ouvindo a tua conversa, me traz uma sensibilidade de perceber que nós precisamos capacitar mais os profissionais que estão aí no mercado. Tem gente que acha que só uma formação te traz uma habilidade de saber lidar com pessoas. E quando você fala que uma profissional teve essa insensibilidade, essa não empatia, isso é real. Sim, é verdade. Isso é real em todas as situações que a gente possa imaginar. Tem sempre um médico que vai te tratar de uma forma não empática. Se na sociedade a gente vive com isso, por que dentro do próprio meio, né, de saúde a gente não vai vivenciar? Vai vivenciar sim. E é por isso que a gente precisa levar muito a sério e tem que existir algo muito sério para se tratar desses assuntos. Por quê? Me desculpe dizer, Kleine, você acredita que nunca foi tão caro ter um psiquiatra? Nunca foi tão caro buscar um bom psicólogo em todos os aspectos, gente. Você encontra a não empatia em todas as situações, entendeu, Kleine? Dentro da psicologia não é diferente, porque a psicologia você tem que estar com uma pessoa que te passe a segurança de que você pode conversar com ela e abrir seu coração dos problemas que você está sentindo, do que está lhe afetando. E a partir do momento que essa pessoa não tem a sensibilidade de poder lhe ouvir, poder lhe ajudar, porque uma vez o psiquiatra falou o seguinte: nós damos o diagnóstico em conjunto, numa parceria. Você vai passar
pelo psiquiatra, ele vai lhe medicar para lhe ajudar diante da situação que você não está conseguindo vivenciar naquele momento, mas é através da terapia, juntamente com vários profissionais, que nós vamos chegar a um diagnóstico. O diagnóstico tem que ser sério, respeitoso, para que você não venha se frustrar no futuro com algo muito importante. E outra, quem foi que disse que ser autista não é ser inteligente? Ao contrário, é extremamente inteligente. Todos os autistas são extremamente inteligentes, não importando a questão do grau. Eles são extremamente... A gente passou uma vida inteira ouvindo isso. Que o lado da inteligência, da superinteligência, é uma das coisas que mais chama a atenção do autismo, muitas vezes. E o que a gente precisa falar, e que é muito sério do que a Cláudia está falando, é que a Klein está falando, é que as pessoas têm que ter essa sensibilidade. Você, como profissional, você não pode chegar e tratar uma pessoa desta forma, que você vai estar levando um diagnóstico totalmente errado para a família. E outra, gente, nada tá fácil nessa vida não de você conquistar. Tudo tá muito difícil. Para você conseguir até uma consulta não tá fácil. Então, quando você tem a sorte de encontrar um profissional sensível ao que a família está sentindo, porque, gente, a Klein passa por essas dificuldades e junto com ela vai a família toda. A família quer que a Klein esteja bem, que ela esteja feliz, satisfeita, vivendo a vida dela de uma forma confortável. E quando veio essa ideia, depois que você descobriu esse diagnóstico, você percebeu que sua vida se tornou mais leve, juntamente com a sua família, Klein? Sim, com certeza. O diagnóstico é libertador, assim, porque a gente se sente melhor e a gente pode ser quem a gente é sem medo dos julgamentos. Tantas cobranças, né? Sim. Tantas exigências. Isso é um dever realmente que tem que ser levado para as escolas e principalmente com vários tipos de autismo. Hoje, você surgiu com uma ideia que está dando muito certo de criar um Instagram para ajudar, acredito eu, que pais, mães e inclusive outras pessoas que estejam passando pela mesma situação. Eu acredito que deve ser muito complicado você querer falar, querer dizer o que você está sentindo, o que está passando aqui na sua cabeça e que você não encontra o apoio. Às vezes uma timidez, às vezes uma situação que não te faz estar socialmente à vontade, algumas coisas que te prendem e que às vezes as pessoas que estão do outro lado não entendem, né? É verdade. Esse teu chamado. Me fala do teu Instagram, de onde partiu essa ideia de querer criar esse Instagram para falar um pouco mais sobre o autismo? Foi justamente por essa não empatia? Sim, também. Bom, a ideia foi quando eu estava meio que descobrindo o autismo, a doutora falou, né, pode ser autismo. E aí eu fui buscar, eu pesquisei na internet, no YouTube, no Instagram, vários meios de entender o autismo. E eu fui vendo vídeos e o vídeo daquelas pessoas que eu assistia me ajudava muito. E eu pensei, por que eu também não posso fazer isso e ajudar mais pessoas a entenderem o autismo e se entenderem como pessoas autistas e o seu diagnóstico? E eu pensei comigo mesmo, foi muito difícil, até porque muita gente não sabia do meu autismo e eu expor para todo mundo é algo muito difícil, assim, por medo do julgamento, de como a gente vai ser tratada pelo outro e muito capacitismo na sociedade. E aí foi uma decisão muito difícil e eu decidi que eu ia expor como eu sou para a sociedade mesmo e falar sobre o autismo para todo mundo. Você sabe que você nos dá muito orgulho, nos enche de muita felicidade ver você linda falando sobre um assunto tão importante. Sabe por que é importante você ter realmente trazido um Instagram como esse? Porque tem muita gente que quando ouve falar no autismo, elas imaginam o autismo de alto grau. Sim. E quando as pessoas dizem que tem autismo, muitas pessoas não querem acreditar, porque existe aquele autismo que você não consegue perceber de imediato. Só o tempo vai fazendo você saber realmente qual o tipo de autismo que essa pessoa tem. E, sinceramente, isso é novo para que a nossa sociedade entenda. Ontem a gente estava falando, gente, sobre redes sociais positivas. Redes sociais positivas, internet positiva. Isso é uma internet positiva. É quando você vai para as redes sociais para colher informação que vai lhe ajudar a viver em sociedade.
Isso é uma internet positiva. É quando essa internet te dá a oportunidade, verdade sobre terapias para autismo que você precisa saber. 5 maneiras de apoiar pessoas autistas em sua comunidade. Descubra a conexão especial entre pessoas autistas e os animais. Autismo e depressão. E aí você falou sobre toque. De imediato, qual foi o toque que você teve na sua vida ao ponto das pessoas? Porque assim, quando a gente fala em toque, quando a gente fala em ansiedade, depressão, tem uma causa. Lá no fundo tem um porquê. E aí as pessoas costumam dizer, meu filho tem toque, e querem esconder a causa. Muitas vezes. Querem não dizer que o filho é autista, ou que o filho tem alguma síndrome, que ele tem algo. Mas a gente precisa desse apoio. Qual era o seu toque? Bom, o meu toque era com relação aos germes, às bactérias, as coisas que tem no meio onde a gente vive. Por exemplo, o ar. Eu ficava pensando muito em como teria cheio de germes aqui nesse ambiente. Respirar esse ar, juntamente com tanta gente, isso te incomodava? Sim, e aí eu ficava o tempo todo tendo que lavar as mãos, muito obsessivamente. Eu ia tomar banho, eu passava muito tempo no banheiro me esfregando, já cheguei até passar 1 hora no banheiro, gastar um sabonete todinho, e aí... Isso é muito sofrido, sim, né? Dolorido demais. Era algo que fazia você sofrer. Quando você teve o diagnóstico e você percebeu que você teve o apoio da sua família, acredito que sua família foi uma família muito importante e necessária, inclusive os pais estão aqui, tanto o pai, né, como a mãe estão aqui presentes. Quando você descobriu o autismo, você percebeu que esse toque ele poderia ser trabalhado para que você vivesse melhor e que tudo aquilo não acontecia bem do jeito que você estava imaginando. Isso te ajudou também? Sim, com certeza. E o toque em si foi descoberto porque o toque é uma comorbidade do autismo, né? Assim como a depressão e a ansiedade. E aí foi descoberto primeiro o toque, foi o primeiro diagnóstico que eu tive. E com o autismo eu percebi que o toque veio do autismo. Pelo autismo foi que eu tive o toque. Muito bom. Há quanto tempo você está com o Instagram? O Instagram? Bom, já vai fazer quase 1 ano que eu estou falando sobre o autismo. O que você tem descoberto dentro do teu Instagram e como as pessoas têm recebido as informações que você leva? Eu estou vendo que ele é lindo e que tem muitas informações. Olha, essa questão de se socializar com as outras pessoas. Acredito que esse teu toque, de imediato, te fazia se afastar das pessoas, não é? Sim, eu não gostava que triscasse em mim, tanto por conta do autismo quanto do toque. E pegar na mão das pessoas, para mim, era uma coisa assim horrível, porque eu ficava pensando, meu Deus, o tanto de germes que essa pessoa tá passando pra mim, não dá. Eu vou ficar doente, vou morrer assim. Nossa, e aí eu vejo aqui, olha, você falando aqui da questão do isolamento social, do bullying, da dificuldade de acesso à educação e empregos, maus tratos, o abuso, a violência. E aí vamos falar das amizades, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque dentro da escola, dentro da família, olha, não vamos longe não. Dentro da família é onde você encontra muitas vezes a dificuldade dessa socialização. São os comentários em volta, as pessoas não querem falar determinadas coisas, né? Os cochichos, aquelas coisas que você às vezes fica sabendo e que tá todo mundo vivendo dentro de casa algo parecido. Né? E eu não entendo por que as pessoas têm tanta dificuldade. Falar sobre relações de amizades entre pessoas típicas e atípicas. Como você vê hoje esse momento e o que você tem para falar, sabendo do teu diagnóstico, e eu vendo você e só te dizendo o seguinte, nossa, esse seu autismo só te deixa melhor, só te deixa mais inteligente, te faz ir atrás de mais informações e ajudar milhares de pessoas. Como é hoje a Kleine em termos de amizades depois desse diagnóstico? Bom, amizades para mim sempre foi muito difícil. Eu queria ter amigos, queria fazer a interação com as pessoas, mas eu não conseguia, não sabia como. E foi muito difícil para mim. Eu tive que mudar de escola, porque
eu não conseguia interagir com as pessoas, as escolas eram muito barulhentas, muitas pessoas falando, e eu não conseguia conexão com outras pessoas, como as pessoas já fazem normalmente. É normal do ser humano querer amizade, se conectar com outras pessoas, mas comigo era diferente, eu sempre era sozinha. E aí foi indo assim. Eu fico emocionada porque eu tenho um filho de 13 anos, extremamente divertido, comunicativo, brincalhão, e que gigante, tem 13 anos, quem olha para ele pensa que ele tem 15, 16, 17, 18 anos. E essa história do toque, essa história das amizades, situações, às vezes você vê seu filho brincando, se divertindo, e às vezes tem um comportamento que passa um pouco do que as pessoas querem da gente na sociedade. Eu ainda não tive esse diagnóstico, mas confesso para vocês que o que está sendo mais difícil é porque ele se socializa muito bem com as pessoas, divinamente bem com as pessoas. Ele é muito brincalhão. Por que eu me emociono? Eu me emociono porque eu acho que o que é mais complicado é a sociedade. Ah, esse menino parece que é isso. Ah, esse menino parece que é aquilo. Ah, esse menino parece que não entende as coisas. Ah, esse menino parece que é autista. Ah, esse menino parece que é hipocondríaco. Esse menino parece... Hipocondríaco, você sabe pelo menos o que é isso? Você não conhece a vida do meu filho, não sabe se ele toma remédio, se ele é exagerado no remédio. As pessoas, elas desconhecem realmente as palavras e elas dizem o que pensam, o que acham. E, de repente, o que você fala, nem apareceu o diagnóstico, mas o que me dói não é o diagnóstico. O que me dói é o comportamento da sociedade. Eu acho que nós precisamos trabalhar, não é a descoberta das síndromes. A gente precisa trabalhar a mente das pessoas que estão doentes e não sabem tratar o ser humano na Terra. E aí, se teu filho é autista? E aí, se teu filho tem ansiedade? E aí, se teu filho tem toque? E aí, se teu filho tem algum comportamento que não te agrada? Mas a gente tem que valorizar. E a gente tem que entender, a gente tem que respeitar. Sabe o que está faltando na sociedade? Uma cura para respeito. Sim, a maioria desses problemas poderia ser resolvido se as pessoas tivessem empatia. Empatia. E parar. De repente a pessoa não tem um comportamento que você quer. Mas e aí? Né? Então, assim, a gente vai para o intervalo? Não, né? Vamos aguardar um minutinho enquanto eu vou conversando. É o da nossa convidada? Então, enquanto eu vou conversando. Por que eu estou falando isso para você, mãe? Mãe, não se incomode com o que as pessoas pensam. E nem saia dando satisfação, que as pessoas entendam. E se elas não quiserem entender, que elas vão pesquisar para entender. Nós estamos vivendo uma sociedade onde a gente precisa de apoio e onde a gente precisa principalmente de respeito. As pessoas, elas são muito desrespeitosas. E aí vem uma jovem como a Kleine Maria, que mostra quantos anos ela teve de dificuldade para fazer boas amizades, né? Para se socializar com pessoas que pudessem entender mais ela. Acredito que ela tenha passado por dificuldades com professores, tenha passado por dificuldades com várias situações dentro da sociedade. E quantos, Kleine, são obrigados a viver no seu mundinho para não desagradar quem está do lado de fora? Isso não é legal. Né? As pessoas precisam te ouvir mais, entender mais. E o teu Instagram, como ele está sendo visto hoje? Eu acredito que você deve receber muita gente conversando com você. Nossa, meu filho está vivendo isso, eu estou vivendo isso já adulta. Eu acho que tem gente que não teve nenhum diagnóstico como esse, mas se vê na mesma situação que você. Sim, tem muitos autistas adultos que vêm falar comigo e falam: eu recebi o diagnóstico há pouco tempo e eu consigo me entender melhor, eu consigo entender como o mundo funciona e como eu funciono para o mundo, que eu não posso me expor a certas situações de muito barulho, que eu vou ficar com uma ressaca social, e eu já entendo que, isso. De uma certa forma te incomoda. Hoje você consegue, sim, por exemplo, se você vê que você está num ambiente que não te agrada, você consegue, por exemplo, se retirar daquele ambiente e ir para um que te agrade mais. Sim. Você consegue se ver diante das suas limitações. Você sabe o que não lhe convém.
E isso não é desagradável, ao contrário. Você sabe fazer isso perfeitamente bem. O que dentro do teu Instagram você conseguiu conquistar e que para você é uma maravilha passar para as outras pessoas? Por exemplo, de alguém que tenha se comunicado com você e tenha dito, nossa, esse teu Instagram me ajudou demais, tem ajudado meu filho, continua trazendo mais dicas. Isso tem acontecido? Sim, muito. Tem acontecido com mais frequência e me deixa muito feliz isso, ver essas mensagens dessas pessoas. Às vezes eu pensava assim, nossa, tá fazendo alguma diferença isso que eu tô fazendo? E aí, do nada, no outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, esses seus posts são muito bons e trazem um diferencial assim que ajuda muito as pessoas. Eu gostei muito do seu Instagram e isso me deixa muito feliz. E eu tô muito feliz de estar recebendo você aqui. Parabéns, tá? Você é um talento. Obrigada. Dia de sexta-feira a gente não traz os talentos. Tô sabendo que você vai fazer medicina. Quer fazer medicina? Eu já passei uma vez para medicina, mas foi em São Luís e não dava para mim ir para lá porque pelas minhas dificuldades eu não conseguiria ir sozinha. Então eu estou estudando para passar aqui em Teresina mesmo. Que orgulho, tô feliz, tá? Muito bom e que você possa ajudar mais e mais pessoas que encontram esses limites a viver dias melhores. Você é linda. Obrigada. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Quem quiser seguir teu Instagram, como é que faz? É só seguir @Kleine Marie, CLAYNE. Kleine Marie. Obrigada, tá? Foi um prazer ele receber. Ó, veja aqui, ó, tá pegando em mim. Tá pegando em mim. Já superou. Que vai. E você ainda não superou o quê? Gente, acompanha lá o Instagram da nossa igreja. Eu vou seguir você. Vou seguir, já tô seguindo, já tô feliz da vida. Vou continuar seguindo mesmo. Quando eu falo seguir, não é só colocar lá, só teclar lá no seguir e simplesmente depois não olhar de jeito nenhum. Eu vou seguir seguindo, olhando, observando, pegando todos os detalhes. Parabéns.